Queridos amigos, que grande alegria sentimos em nosso coração. Mais uma vez, ficamos esperando, sempre ansioso, para entrar na sua casa. Levar uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Aos nossos queridos amigos da TV A Caminho da Luz, a nossa gratidão, o nosso carinho de estarmos sempre juntos. Hoje nós vamos fazer o prefácio, tanto de Emmanuel quanto de André Luiz, do livro Nosso Lar. É maravilhoso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria podermos entrar aí na sua casa, no seu trabalho, seja através da Rádio Clube de Itapira ou pela TV A Caminho da Luz. Não se esqueça, acompanhe no canal do YouTube www.youtube.com.br/TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal e assista todos os vídeos dos 50 capítulos do livro Nosso Lar. E hoje nós estamos fechando este projeto estudando o prefácio de Emmanuel e o prefácio de André Luiz. Vamos iniciar com o prefácio de Emmanuel, ele como o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier, coloca para todos nós a importância dessa obra. Vamos então acompanhar o que diz Emmanuel e depois nós teremos a oportunidade de fazer alguns comentários que julgamos importante para nos esclarecer desse tema tão importante dessa cidade no mundo espiritual. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e aumentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Aqui, André, Emmanuel já comenta uma coisa que eu julgo ser muito interessante, é que primeiro ele retrata a questão de que André Luiz é um nome hipotético, ou seja, logicamente vamos relembrar um pouco que naquela época o Chico já havia sofrido um processo judicial da família de Humberto de Campos, na qual ele então ganhou essa ação judicial. Mas, para não ter mais problemas familiares, Chico Xavier resolveu usar, através da orientação dos amigos espirituais, nomes pseudônimos. Então, nós sabemos que André Luiz foi simplesmente o espírito de Carlos Chagas, aonde naquela época a sua família ainda estava encarnada, os seus familiares ainda estavam no corpo. Para não ter problema, ele usa então um nome pseudônimo. Mas Emmanuel nos faz relembrar que o mais importante não é a questão do nome. O mais importante é a questão daquilo que a espiritualidade está se propondo a trazer em forma de ensinamento para todos nós. E é importante também mencionarmos que o nome de André Luiz é oriundo de uma passagem bonita. Quando foi apresentado o espírito de Dr. Carlos Chagas a Chico Xavier, o irmão do Chico, André Luiz, estava deitado no sofá. E naquele momento, como eu posso te chamar? Aí o André Luiz pergunta, como é que chama aquele ali que está deitado? Ele é André Luiz. Então, a partir de hoje, você pode me chamar de André Luiz. Daí que surgiu esse pseudônimo. É verdade. Então, o Chico já tinha um irmão com esse nome, chamado André Luiz, na qual eu tive a oportunidade de conhecer o André Luiz. Ele trabalhou muito tempo ali na livraria CEL, Centro Espírita União, da Nena Galves, do companheiro Francisco Galves.
Então era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa muito... Mas naquela época era uma pessoa muito doentinha, tinha muitos problemas de saúde. Então nós percebemos que os espíritos ocultaram o nome exatamente para, de uma certa maneira, não comprometer a família. Relembremos que o espiritismo naquela época ainda era muito perseguido, Chico era perseguido, a grande maioria das pessoas eram oriundas da Igreja Católica, o catolicismo tinha uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, no planejamento espiritual, havia a necessidade de ocultar os nomes, até mesmo para preservar as famílias. Vamos ler um pouquinho mais? Emmanuel continua dizendo: André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis e legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhes falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Nós vamos notar que se nós pegarmos, por exemplo, certa feita meu pai emprestou um livro falando chamado Meu Pai, em que retrata a vida de Dr. Carlos Chagas, e você fizer um comparativo com o livro de Nosso Lar, você vai ver que você não vai encontrar André Luiz na personalidade de Carlos Chagas, porque Emmanuel modificou toda a estrutura. André Luiz deixou nesse livro muitas passagens da sua vida e outras ele acrescentou para ilustrar para nós pontos importantes a serem refletidos. Porém, quem quiser procurar estudar a vida de Dr. Carlos Chagas e estudar o livro Nosso Lar, não vai haver compatibilidade, porque era necessário que ocorresse isso. E aqui Emmanuel fala da vontade de trazer livros falando a respeito da vida no mundo espiritual. Se nós pararmos para analisar, Chico Xavier, que foi um extraordinário médium, um dos maiores médiums que o mundo já recebeu em todas as épocas, nós vamos notar o segundo livro do Chico, Cartas de uma Morta, já começa a dar umas pinceladas na vida no mundo espiritual. Cartas de uma Morta é um livro que vem antecipar o livro Nosso Lar. E nós também vamos ver, por exemplo, Voltei, Frederico Figner na condição de irmão Jacó, e nós não podemos esquecer de Libertação. Enquanto Nosso Lar é uma cidade com costumes nobres, Libertação é uma cidade com costumes atrasados. Também precisamos enfatizar, André, que o movimento espírita não conhece as revistas espíritas. As revistas espíritas estão recheadas de espíritos que Allan Kardec invocava
para as reuniões, e esses espíritos então traziam notícias, por exemplo, de Júpiter. É comum Mozart falar de Júpiter. Havia um outro espírito que também era de Júpiter, chegou a descrever em desenho como era a casa de Mozart, colocando inclusive que a casa era toda feita de notas musicais. Então nós vemos que precisamos avançar. As pessoas dizem assim, olha que absurdo uma cidade no mundo espiritual. Então se nós lermos as revistas espíritas, nós vamos ficar então loucos. Porque há uma mensagem, por exemplo, falando de Júpiter. Há uma coisa linda, ele diz que os animais são muito assemelhados aos homens e comanda sobre o pensamento. Eles não têm a linguagem da fala, só a linguagem do pensamento. E os animais entendem perfeitamente o que o homem quer, e os animais têm a função de fazer o trabalho mais grosseiro. Sempre com muito respeito por parte do ser inteligente, do ser pensante, que é o homem. E ele diz que à noite, nos jardins, é tão bonito que as flores, elas se iluminam. Elas têm luminosidade própria. As músicas, conta-nos Mozart, que quando vai ter, por exemplo, uma sinfonia, não tem os coralistas, ou seja, não tem as vozes. As vozes são dos animais e das plantas. Os instrumentos também são dos animais, das plantas e também dos riachos. Olha, nós temos dificuldade em entender isso, não compreendemos, somos pequenos. Por isso da importância de entender o que realmente vem nos dizer André Luiz. Também enfatizo que Carlos Chagas foi o maior ou um dos maiores sanitaristas que o Brasil e o mundo já conheceu, descobrindo a cura de uma doença gravíssima na época, que era a doença de Chagas, não é? Que era uma doença que até então dizimava muitas pessoas. Da mesma maneira que o vírus Zika. Era também um inseto que picava, o coração inchava e a pessoa vinha a ter, em pouco tempo, o seu desencarne, não é? Então, da mesma maneira que os cientistas estão, na atualidade, trabalhando incansavelmente para a descoberta de uma vacina, logicamente também Carlos Chagas contribuiu e muito à sua época, trazendo uma vacina para o chamado a doença de Chagas. Só antes de continuar a leitura, nós também não podemos esquecer que o livro Céu e Inferno de Kardec é Kardec evocando espírito e conversando como é que é a vida deles no mundo espiritual. Faz parte da codificação. Vamos ler um pouco mais, André Luiz? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos, desse modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Por mais respeitável que seja no plano físico, é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, abrigando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus
em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Emmanuel é sempre brilhante, genial. Ele, enquanto André Luiz veio trazer para nós a parte do mundo espiritual, Emmanuel vem espiritualizar com um prefácio fantástico. Eu gostaria de fazer um convite também, porque tem muitas pessoas que lêem um livro e não lêem o prefácio. Os prefácios da obra de Chico Xavier, que na sua grande maioria é de Emmanuel, tem verdadeiras revelações. Todos os livros da série A Vida no Mundo Espiritual é prefaciada por Emmanuel. Todos são um convite a repensarmos, a analisarmos, a crescermos. E muitas vezes nós já vamos para o primeiro capítulo e perdemos a obra-prima, que é um prefácio como este, falando que de nada adianta ter números e números de espíritas se não temos consciência do papel a desenvolver. Não seja como a presidente Dilma, que recentemente disse que estava lendo um livro. Perguntado sobre o livro, não sabia o tema. Perguntado sobre quem havia escrito o livro, não sabia o autor. Perguntado sobre qual era o tema do livro, qual era o assunto, não soube explicar. E é assim que nós percebemos que as pessoas leem os livros. Não sabe o tema, não sabe o autor e muito menos consegue identificar o assunto. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de ler, mas não têm o hábito de estudar. Há uma grande diferença, e o André faz uma menção muito importante sobre isso. Precisamos aprender a estudar. O prefácio, por exemplo, que André Luiz recebe de Emmanuel nesta obra é magnífico. É um prefácio à altura de um espírito de escola, que em poucas palavras sintetiza o livro, nos dá uma visão do que seja o livro. Por isso, nós devemos começar a nos preocupar, a focar de uma maneira mais correta a leitura sobre um livro. Vamos terminar a leitura do prefácio para nós fazermos os comentários finais. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E é interessante, André, para você comentar que Emmanuel faz esse prefácio a 3 de outubro de 1943. Era o aniversário
do nosso querido Hipólito Leão Denisard Rivaio, Allan Kardec. Querido Sérgio, olha o que Emmanuel diz. Hoje, na atualidade, o que mais se precisa não é apenas de verdadeiro espiritismo ou de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, espiritualizar o nosso coração, espiritualizar nossa mente, doutrinar nossos sentimentos. Nós vivemos numa vida que passa tão depressa, nós vemos os espíritas brigando por tantas bobagens, por coisas que não nos levam a lugar algum. É momento de nós estarmos novamente caminhando com as mensagens de Jesus, Kardec e do nosso querido Chico, independente se nós achamos que aquele médium está correto ou não, se aquele orador está correto ou não. A palavra de ordem é o trabalho. Estamos numa época de transição, de mudança. Precisamos ser os arautos do bem, deixando um legado de amor, construindo um legado para que possamos, no amanhã, darmos continuidades no trabalho que hoje estamos começando a soerguer. É interessante, André, que realmente como isso é verdade. Hoje nós vemos pessoas falarem do espiritismo com tanta propriedade, mas quando vai se dirigir ao próximo, que às vezes não pensa como ele, tem uma obra diferente da dele, as pessoas viram animárias, são verdadeiros animais, que fazem comentários, que muitas vezes colocam no papel denegrindo a imagem do outro, sem termos respeito para com o próximo. André Luiz foi muito feliz por ter, no prefácio do seu livro, essa figura tão benemérita que foi Emmanuel. Porque realmente o que o movimento espírita precisa é espiritualização. É eu me espiritualizar. É eu procurar ser melhor. É eu respeitar os companheiros, mesmo aqueles que pensam diferente. Emmanuel, André, vai mais longe. Que nós tenhamos o senso crítico de ler as obras e respeitar as obras. Aquilo que nós concordamos, tenhamos como base de nosso conhecimento. Aquilo que nós não concordamos, deixemos de lado. O tempo há de explicar se aquilo é verdadeiro ou não, sem termos que participar dessa ignorância de tratarmos o próximo com desrespeito. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, dentro dessa primeira parte, que é exatamente o prefácio de André Luiz. Eu vou pedir ao nosso André Luiz, que aqui está conosco, para ler o prefácio do nosso querido André Luiz, que veio através de Chico Xavier trazer essa obra magnífica. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Aqui, André, vale a pena nós darmos uma pequena parada, porque nós já percebemos que André Luiz se tornou poético, se tornou filosófico, porque quando nós começamos a enxergar a vida sob um novo prisma, tendo Jesus em nosso coração, nós conseguimos enxergar a beleza de tudo isso. E ele conta para nós que a vida é fonte eterna. Mas ele fala algo muito interessante. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Por que ele fala isso? Porque nós não sabemos nada. É por isso que eu faço uma crítica, algumas vezes, ao próprio movimento espírita, por parte dos seus dirigentes, das pessoas que falam em nome do espiritismo, condenando esse ou aquele livro, por esse ou aquele pensamento dos espíritos, por julgar conhecer algo que ninguém conhece. Uma vez, conversando com o dirigente espírita,
e ele fazendo umas críticas a um livro, eu perguntei a ele: você, meu irmão, conhece o mundo espiritual? Ele então arregalou os olhos e diz algumas coisas. Eu disse: muito pouco. O que nós sabemos do mundo espiritual? Quando eu leio as revistas espíritas, eu fico imaginando a minha ignorância. Ou eu acredito que aquilo é ficção, nada daquilo é realidade, principalmente quando os espíritos vêm falar para nós, por exemplo, de Júpiter. Quando os espíritos vêm retratar o que é o mundo espiritual, ou eu tenho a simplicidade e a dignidade de entender que nada sei, e que eu preciso ter humildade para ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Por isso, essa mensagem de André Luiz é de uma profundidade gigantesca. Precisamos acabar com essa ignorância de achar que sabemos tudo, porque não sabemos nada. E aquele espírito que passou entre nós, missionário, que conhecia tudo, já foi embora. Francisco Cândido Xavier. O resto, todos que se encontram encarnados, se encontram na condição de mundo de provas e expiações, lutando contra os seus problemas, contra as suas dificuldades. Mas fato é que nós ainda somos muito pequenos. E para alçar voos maiores, necessário se faça que nós entendamos a nossa pequenez. Vamos ler um pouco mais, André? Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Aqui, André, nós temos uma lição magnífica, porque André Luiz, continuando o seu pensamento filosófico, coloca para todos nós algo belíssimo, que nem a reencarnação e nem o retorno ao mundo espiritual torna a criatura melhor do que ela é. Ao reencarnar, nós vamos então ter todo um dispositivo de momentos que vão ser apresentados para nós em forma de provas e também de expiações, aonde nós vamos ter dois caminhos a seguir. O caminho da revolta, achando que Deus nos abandonou, ou o caminho da redenção, o caminho da aceitação, o caminho da renúncia, o caminho do entendimento. E esses dois caminhos que se apresentam diante de nós, deva ser escolhido por nós. E ao retornar para o mundo espiritual, diz André Luiz, que nós também não seremos melhores e nem piores. Levaremos para o mundo espiritual aquilo que nós somos, aquilo que nós angariamos, aquilo que nós pensamos, seja no que tange o bem ou no que tange o mal. Ou seja, as vestimentas, a roupa, nada importa.
A vestimenta não muda em nada aquilo que está dentro da vestimenta. É verdade que a vestimenta às vezes nos deixa um pouco mais bonito, nos deixa um pouco mais elegante, mas não significa que nos eleva, que nos torna ser elevado. A roupa pouco importa. A roupa, melhor dizendo, nada importa. O que importa é o nosso comportamento, a nossa mudança íntima. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Eu fico imaginando como seria a doutrina espírita sem as obras do nosso querido Chico Xavier. Um livro, por exemplo, como este, que vem nos abrir horizontes. Continuando a leitura, André Luiz nos diz: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, de quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de liberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos de espírito. Aqui vale a pena, né, nós falarmos um pouquinho. Essa última frase de André Luiz é muito interessante, não é? Os cultos da doutrina e os analfabetos do espírito. Falamos e achamos que estamos abafando. Falamos e achamos que somos o último biscoito do saquinho. O mais importante, o que vai ser mais discutido, o que vai ser mais apreciado. E quando nós damos conta da nossa pequenez, ficamos envergonhados. Não sabemos nada, não somos nada. É interessante, estava ontem ainda falando isso no Centro Espírita, estamos vendo aqui os grandes cientistas do mundo, aqueles que têm título de mestre, doutor, aqueles que têm o título de PhD, aqueles que têm os títulos acadêmicos maiores, não conseguem entender o que um mosquito pode provocar. Estamos diante de uma calamidade pública que talvez pode se tornar uma epidemia, como poderá tornar-se também uma pandemia. Eles não sabem, coçam a cabeça, não sabem a sequência ou as consequências do que vem a ser, por exemplo, a mordida desse mosquito, uma picada. Vejamos a nossa ignorância, e o homem bate no peito dizendo que Deus não existe, que a ciência está acima de tudo. Nós precisamos ter humildade para podermos compreender que os desígnios de Deus está efetivamente ligado ao passado do planeta Terra. O nosso presente é exatamente a colheita daquilo que nós fizemos no nosso passado, o plantio. Deus é magnífico, dando a cada um de nós, como diz André Luiz, quantas oportunidades forem necessárias para alcançarmos a nossa evolução. Mas a pergunta que André Luiz faz para todos nós: quantas oportunidades ainda nós vamos precisar? Já que nós temos todo esse conhecimento, todo esse cabedal de ensino que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Olha que interessante, André Luiz. É momento de repensarmos e é momento também de continuarmos sim alimentando o nosso intelecto, mas o que mais o ser humano precisa hoje é alimentar o seu ato de bondade, é aumentar a sua visão do Cristo, porque Jesus procurou ajudar todos, indiferente da posição social, indiferente de qualquer reconhecimento. Talvez aí é o momento de repensarmos em também doarmos um pouquinho
do amor que trazemos dentro de nós. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa, nosso esforço pobre, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Olha que coisa interessante, não é? É como disse Jesus, não se dá pérola aos porcos. Precisamos então começarmos com vasos pequenos para que amanhã possamos ser o vaso escolhido por Jesus, como foi Paulo de Tarso. O vaso escolhido por Jesus, como foi Allan Kardec, como foi Francisco de Assis, como foi Vicente de Paulo, como foi o nosso querido, amado Chico Xavier, Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá. Não se tem rótulo religioso aquele que vem à Terra falando de espiritualidade, vivendo espiritualidade pelos seus polos, vivendo amor, vivendo alegria, vivendo as benécias para com o próximo. Olha que lindo, André, essa colocação do espírito de André Luiz, que nos faz viajar pela pequenez que ainda se encontra em nosso coração. Querido Sérgio, farei a leitura do restante da mensagem para que possamos efetuar os últimos comentários. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. Espírito André Luiz. Que magnífica lição para todos nós. De um espírito que errou, de um espírito que foi auxiliado e de um espírito que passou a trabalhar em prol daqueles que necessitam mais do que ele. Todos nós somos necessitados. Todos nós estamos à busca da perfeição. Todos nós precisamos compreender que o próximo tem o seu caminho a seguir, com as suas limitações, com os seus problemas. Devemos parar de nos preocupar com o outro e gastarmos o resto de nossa existência preocupando-nos apenas conosco mesmo, eliminando o seu homem velho, como disse Jesus, o homem de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ciúmes, de intolerância, para podermos criar, como André Luiz em espírito fez, o homem novo, o homem de caridade, benevolência, amor ao próximo, paciência, o homem que tem a tolerância. Olha, André, que belíssima mensagem que André Luiz, com chave de ouro, traz para nós nesse prefácio que eu achei tão belo e tão bonito. Queridos amigos, estamos encerrando mais um projeto, que foi o estudo do livro Nosso Lar.
50 capítulos estudados e comentados, no início 35 minutos e depois passamos a 45 minutos. E hoje fechamos este projeto encerrando com o prefácio de Emmanuel e com as palavras de André Luiz. Todos os programas estão totalmente gratuitos na página da TV A Caminho da Luz, na sua programação e no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, www.youtube.com.br/TV A Caminho da Luz. E desde já rogamos a Deus força para que eu e o nosso querido Sérgio possamos agora assumir mais um compromisso e estudar o segundo livro de André Luiz, que é o livro Os Mensageiros. E eu fico muito feliz de saber que é o programa mais assistido da TV A Caminho da Luz. Logicamente, isso nos dá uma alegria de saber que as pessoas querem estudar, querem se aprofundar. E se por acaso você perceber que em uma das nossas falas tivemos uma interpretação equivocada, por gentileza, mande uma mensagem. Teremos toda a humildade de, percebendo o nosso erro, possamos corrigi-lo. Porque seria ignorância achar que nós somos conhecedores de uma matéria tão nova. Por isso, colabore conosco, seja o nosso colaborador, nos auxilie, mande uma mensagem que o André vai passar para vocês agora, para se comunicar conosco, e a sua participação é muito importante. Através do Facebook, mande a solicitação de amizade para Sérgio Vilar, como você está vendo na sua tela, ou curta minha fanpage, André Luiz Querini Vilar, ou pelo e-mail, vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E o nosso querido Sérgio disse, é uma verdade que nós podemos constatar. As pessoas vão perguntando do programa, mensagens do Brasil e uma audiência muito forte também desse programa e de outros da TV A Caminho da Luz nos nossos irmãos de Portugal. Um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe. Nós vamos terminando esse primeiro bloco. Um beijo carinhoso para você estudar todo esse livro conosco. Que maravilha estar na sua casa, falando de André Luiz, falando de uma cidade no mundo espiritual, tentando retratar uma dimensão diferente da dimensão da crosta.